Senhor, queremos nos satisfazer com a Tua presença, ainda que tenhamos diversas outras fontes de satisfação. Nós desejamos que a fonte máxima seja o Senhor. Nós queremos ter prazer na Tua presença, nós queremos ter prazer em orar, queremos ter prazer em Te buscar na Tua palavra, queremos ter prazer em Te buscar nos cultos, queremos ter prazer em Te experimentar da Tua graça na comunhão com os santos. Nós sim, Senhor, desejamos encontrar em Ti a satisfação máxima para as nossas vidas. Agora eu rogo para que o Teu Espírito Santo se mova ao longo dessa pregação, primeiramente me usando como o Teu servo, me usando como a boca do Senhor, para que a Tua palavra seja pregada nessa noite, segundo a Tua vontade. Ajuda-me, Deus, a não permitir que a minha carne se envolva ao longo dessa pregação e que eu meramente exponha a Tua palavra. E peço também para que os nossos corações recebam essa palavra como semente, como a terra fértil recebe a semente. Por favor, Senhor, que frutifique em nossas vidas, para que ao final desse culto saiamos ao menos um pouquinho mais parecidos contigo, porque experimentamos da Tua presença, cantamos louvores a Ti e ouvimos da Tua palavra, e que somente Jesus seja exaltado nessa noite. E é nesse nome que oro e agradeço. Amém. Agora sim, se você nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Nós estamos numa série que já está na tela, intitulada Praticando a Ressurreição. Nessa série falamos sobre as implicações práticas da ressurreição de Jesus. É uma série expositiva, ou seja, nós estamos expondo os textos, texto a texto, da carta de Paulo aos Efésios. E o objetivo dessa carta, um dos objetivos para a nossa comunidade, é o amadurecimento. Amadurecer, ou espiritualmente falando, é nada mais nada menos do que se tornar parecido com Jesus. Lembra que essa é a missão da Viva. Essa igreja existe para ajudar pessoas comuns a serem parecidas com Jesus. Essa é a razão da nossa existência. E nós temos uma visão para o ano de 2030 que Deus nos deu, que a visão é o que nós chamamos de 80-60 até 2030, que desejamos que 80% da igreja, 80% de vocês, esteja engajado em pequenos grupos, que são os grupos ao longo da semana que se encontram nas casas e na igreja, e 60% de vocês esteja servindo conforme sua paixão, perfil e dons, desenvolvendo assim em todos nós cristãos maduros e líderes inspiradores. Essa é a direção que estamos buscando para os próximos 6 anos, e você faz parte dessa direção. E se você ainda não faz parte, você pode fazer, se juntando a nós. Mas hoje vamos falar de uma boa notícia, que está lá em Efésios capítulo 2, versos 1 ao 10. Já tivemos 2 pregações de Efésios capítulo 1. E a ideia central de hoje é a seguinte: a boa notícia, o Evangelho, deve gerar em nós uma resposta de gratidão e ação. Pois bem, vivemos um tempo repleto de más notícias. Você liga o jornal, você agora abre o Instagram e você recebe um turbilhão de más notícias. Guerras na Ucrânia versus Rússia, agora guerra em Israel versus Irã. É dengue que se alastra pelo Brasil, é filho que mata pai, é mãe que mata filho, abuso sexual infantil, é criança sendo espancada por professor, é sobrinha levando o tio morto para assinar um empréstimo. Irmãos, eu não sei onde esse mundo vai parar. É impossível achar que esse mundo está melhorando. É um bombardeio de notícias ruins que de fato angustiam a nossa alma, trazendo ansiedade, desânimo e muitas vezes depressão. Porém, em meio a essas inúmeras más notícias, existe uma boa notícia. Aliás, a grande boa notícia da história da humanidade, que é chamada de Evangelho.
A palavra evangelho não é a Bíblia. Evangelho é a mensagem central da Bíblia. E a palavra evangelho literalmente significa boas novas ou boas notícias. E essa notícia, essa boa notícia tem percorrido os séculos e ao longo desse tempo, em diversas regiões do mundo, ela tem se espalhado. No entanto, muitos acusam de fake news. Muitos dizem que não é uma notícia verdadeira. Outros ainda pegam essa notícia verdadeira e mudam. Pegam o mesmo fato e mudam, deturpam a notícia original. Eu quero trazer aqui brevemente 6 tipos de notícias, ou 6 tipos de evangelho. E a verdade é que só existe um tipo. Agora, a Bíblia nos alerta para os falsos evangelhos. Muito rapidamente, eu vou citar algo, mas para você ter uma ideia do perigo disso, Paulo diz aos Gálatas: olha, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Paulo está dizendo: olha, se alguém pregar um evangelho diferente desse que eu estou pregando para vocês, que ele seja amaldiçoado. Esse é o significado da palavra anátema, para você perceber o quão grave é pregar um falso evangelho. E eu vou expor aqui muito brevemente esses 6 tipos, não em tom de crítica, mas em tom de alerta. Não é para criticar pastores, igrejas, etc., mas é para alertar você que está me ouvindo nessa noite. E você vai perceber que esses 6 evangelhos, um verdadeiro e 5 falsificados, esses 5 eles têm uma deturpação muito sutil. E você vai perceber que ele tem mais a ver com um exagero em certas ênfases, enfatizando um ponto do verdadeiro evangelho. Pois bem, o primeiro deles é o foco nos necessitados. É aquele evangelho que diz que Jesus veio para acabar com a pobreza, e que então o objetivo da igreja é acabar com a pobreza do mundo. Mas, embora essa seja uma verdade, de que nós devemos dar assistência àqueles que precisam, que estão em pobreza e carências econômicas, carências sociais, mas esse não é o foco principal do evangelho. No entanto, muitos dizem que esse é o foco e têm as suas igrejas com esse foco, acabar com a pobreza. Mas, repito, não é a ênfase principal do evangelho. Um outro tipo de evangelho é quando há um foco na doutrina correta. São aqueles que entendem que só vão para o céu aqueles que têm as doutrinas certas, aqueles que creem certinho nos mínimos detalhes, e que se você crê em alguma coisa diferente deles, você vai para o inferno. São esses que queimaram vivos os hereges do passado. São pessoas exclusivistas, sectárias, e que ainda hoje perseguem os hereges, claro, não colocando na fogueira, mas de alguma forma cancelando esses hereges. Outro evangelho errado é o evangelho da prosperidade, que recebeu uma nova atualização, que é o evangelho do coach, que é a ideia que traz do direito de prosperar, que o ser humano, filho de Deus, tem direito de ser próspero, feliz, afinal de contas, ele é filho do rei. Se ele é filho do rei, ele pode reinar na terra com tudo do bom e do melhor. Percebe a sutileza? Deus pode nos abençoar com coisas boas, sim, mas esse não é o foco do evangelho. O foco do evangelho também não é o consumo. Esse evangelho diz que Jesus satisfaz as nossas vontades, que Jesus está aqui como um gênio da lâmpada, como um garçom para te dar aquilo que você precisa. E a igreja então deve oferecer um cardápio de opções, como que um restaurante oferece um cardápio de comida para os seus clientes. E o último falso evangelho, segundo esse autor chamado Bill Hall, é o evangelho do perdão. Uma deturpação muito sutil também, que fala que Jesus é o nosso Salvador, perfeito. Jesus morreu na cruz para nos livrar dos nossos pecados, perfeito. Mas ele acaba aqui. Ele não traz implicações a partir dessa verdade. Então ele acaba com o Jesus é meu Salvador e me levou para o céu, agora eu faço o que eu quiser. Essa é metade da verdade. E hoje nós vamos falar sobre o evangelho do reino de Deus. Você consegue distinguir essas sutilezas? Você consegue distinguir quando você ouve na internet um pregador que talvez esteja deturpando a verdade? Você consegue discernir o verdadeiro evangelho?
E mais, você tem propagado o verdadeiro evangelho ou as fake news? E você vai ter que talvez entrar para o inquérito das fake news. Eu tenho duas notícias para vocês, né? A boa e a má. Qual que você quer que eu comece? A má, já que pediram, eu vou começar pela má. A má notícia está lá em Efésios capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo. A Bíblia diz, Paulo diz aos Efésios, que nós estávamos mortos em nossos pecados. Você se lembra? Nos versos anteriores, no capítulo 1, Paulo tinha agradecido a Deus pelas bênçãos espirituais. Paulo disse: Senhor, obrigado, porque o Senhor os escolheu, o Senhor os redimiu, perdoou os seus pecados, mostrou o teu plano, o Senhor os selou com o selo da promessa, o selo do Espírito. Obrigado, Deus, porque o Senhor os adotou em sua família. Agora abre os olhos espirituais deles, para eles enxergarem essas bênçãos espirituais. Aí Paulo continua uma carta, lembra, isso é uma carta, mas ele diz: no entanto, vocês que agora estão vivos, vocês estavam mortos. No passado, olha o que o texto diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo. Eles eram mortos espirituais num passado. Essa era a condição de toda a humanidade. Estávamos mortos. Essa ilustração da morte, ela é muito forte. Ela fala sobre alguém que não reage a estímulos. Né? Você já foi em velório, já viu um indivíduo que está morto. Ele não reage ao toque, não reage ao som, não reage ao frio ou calor. Mortos não têm qualquer reação a nada. Agora, mortos espirituais não têm reação a coisas espirituais. Mortos não reagem a estímulos espirituais. Mortos espirituais não têm interesse por coisas eternas. Agora, tem interesses por coisas palpáveis, por coisas momentâneas. Essa era a nossa condição no passado. Mortos espirituais que não tinham qualquer interesse pelas coisas de Deus. Talvez tivéssemos interesse por outras coisas espirituais, que não as coisas do nosso Deus. Mas essas coisas não são a verdade do Evangelho. Então não tínhamos interesse real pela palavra de Deus, pela Bíblia, por Jesus. E por causa disso estávamos afastados de Deus. Éramos pecadores. Agora, a razão então dessa morte espiritual era justamente o pecado. Porque Paulo diz aos Romanos: o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência do pecado é a morte espiritual, e claro, a morte eterna também. E esse pecado que nos levava à morte espiritual, ele foi herdado. Nós recebemos de herança, uma herança maldita, do nosso irmão Adão. Adão era o representante da humanidade, e Paulo também diz aos Romanos: assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Irmãos, Paulo é muito claro ao dizer que nós herdamos o pecado de Adão, porque o pecado dele, ele sendo representante da humanidade, contaminou o cosmos, e essa contaminação nos alcançou, e por isso toda a humanidade nasce em pecado. E você pode questionar, mas eu te digo, olha as notícias, e você vai ver facilmente, quem, vivo espiritualmente falando, levaria um tio morto para pegar um empréstimo? Irmãos, isso é coisa de mortos espirituais, pessoas que estão afastadas de Deus. Paulo também diz aos Romanos no capítulo 3, como está escrito lá em Salmo 55:5, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Paulo está dizendo que mortos espirituais, que não reagem a estímulos, jamais buscarão a Deus. Jamais alguém que está morto espiritualmente vai buscar Deus.
Se eu disser que um morto espiritual busca a Deus, eu estou contradizendo o que a palavra me diz. E Paulo é enfático, ele é muito claro: ninguém busca a Deus. E você se lembra o que Jesus disse? Ei, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Paulo disse aqui aos Efésios, no capítulo 1, olha, lá antes da fundação do mundo, fomos escolhidos, fomos predestinados. Porque o pecado nos afetou tanto, afetou as nossas escolhas, as nossas emoções, as nossas vontades, pensamentos, ações. Estávamos todo contaminado pelo pecado. Um copo d'água com uma única gota de veneno está contaminado. Não precisa com que todas as moléculas de H2O sejam contaminadas. Uma única gota é suficiente. E assim éramos nós. Não éramos tão terríveis quanto poderíamos ser. No entanto, todas as áreas das nossas vidas estavam contaminadas. E aí você pode dizer: ah, Bruno, eu sou uma pessoa boa. Eu não mato, eu não roubo, não uso drogas, eu não traio a minha esposa, eu pago quase todos os impostos, não faço mal a ninguém. Aí eu te digo, e é o que eu sempre digo aqui, talvez seja novo aqui e não tenha ouvido. Imagine quando desenvolverem uma tecnologia, e acho que não está longe disso, porque numa série falaram sobre isso, enfim, brincadeira, acho que está longe, mas enfim. A ideia é conectar os seus pensamentos a um Bluetooth, e esses pensamentos serem colocados na tela. Imagine, uma vez de cada, os seus pensamentos e desejos e vontades de toda a sua vida são colocados na tela. E aí, alguém tem coragem? Quem se voluntaria para ser o primeiro cobaia dessa experiência? Esses somos nós. Nós somos aquilo que pensamos. Como não somos pecadores? Por pensamentos também pecamos. Então é necessário uma autoanálise honesta, irmãos. E é muito evidente, quando a gente faz isso, a gente vai ver que a gente era pecador. Essa era a nossa condição antes do encontro com Jesus. E eu solicitei junto à Polícia Celestial uma ficha corrida do Bruno, antes da conversão, e me entregaram hoje. Está aqui. Uma página da minha ficha corrida, pelo menos eu achei que era uma página, até que me deparei com uma longa lista. Alguém pode me alcançar, por favor? Meus joelhos não me permitem, nem a hérnia do Ricardo, mas ele é um servo, pode soltar. Essa era a minha lista, e eu vi, rapaz, esse eu tinha esquecido. Meu Deus, mas eu era terrível. E a minha ficha era essa. Nossa, Bruno, que pecador você era. E você não era esse, quem sabe. Essa era a nossa ficha corrida. Era uma ficha extensa. Esse era só do último ano antes da minha conversão. E a ficha não tinha fim. Ô Hamilton, caprichasse na ficha. Irmãos, essa era a nossa vida antes da conversão. Terríveis, uma ficha interminável, cheios de pecados. Essa era a nossa ficha corrida. Pois bem, por que isso acontecia? Porque nós éramos escravos de um sistema mundial, escravos de Satanás e escravos dos nossos desejos. Olha o que o verso 2 em diante diz: nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. 3 eram os senhores que nos dominavam. Éramos escravos, primeiro, do sistema mundial, do curso desse mundo. Nós vivíamos segundo a cultura mundana. Nós vivíamos buscando dinheiro, vivíamos buscando fama, sucesso, status, aparência física, ou uma série de aspectos que nós lutávamos buscando para persegui-los, porque essa é a cultura do mundo. Não só segundo a cultura do mundo, éramos escravos da potestade do ar,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É Satanás. Éramos escravos de Satanás. Éramos escravos de demônios que entravam com setas malignas em nossa mente, fazendo com que nós vivêssemos segundo os desejos malignos. E éramos, por fim, escravos dos nossos desejos carnais. Vivíamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós vivíamos para o nosso próprio prazer. Vivia para sentir, para experimentar. Essa era a nossa vida. Escravos, mortos em delitos e pecados, agora por causa disso, olha só, pecadores, mortos espirituais, escravos desses três senhores, merecemos o quê? Uma punição. Quem é que, transgredindo alguma lei humana, não deve ser punido? Se a nossa justiça ela é justa, você precisa ser punido. Agora, por que não seríamos punidos na lei de Deus? Paulo continua dizendo, éramos então filhos da ira de Deus. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa condição. Como assim, Bruno? Deus é amor. Ele é amor. Mas ao mesmo tempo, uma das suas faces é a ira. E a ira não é dita muitas vezes para não assustar os ouvintes, para que eles não fujam da igreja. Mas eu não posso deixar de dizer essa realidade para vocês. Deus se ira, a ponto de ir no Salmo 5:5, o salmista dizer, os arrogantes não permanecerão na tua presença. Tu odeias todos os que praticam a iniquidade. Deus odeia todos os que praticam a iniquidade. Mas aí você vai dizer, não, Bruno, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu só aqui uma mentirinha aqui, um outro negocinho ali. Aí Tiago diz, aquele pois que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. São inimigos de Deus, e por isso merecem a ira de Deus. E mais, ele também diz, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Irmão, a gente não tem saída. Você pode dizer, eu nunca matei, nunca roubei, nunca traí a esposa, o marido, mas se você tropeçou em um único ponto da lei de Deus, você é pecador e merece a ira de Deus. Estávamos mortos, espiritualmente falando, afastados de Deus, merecedores de sua ira. Por isso que Paulo diz, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Irmãos, perdidos, pecadores, escravos de Satanás, escravos dos nossos desejos, escravos do sistema mundial. Essa é a má notícia. Agora, talvez, essa seja a sua realidade. Talvez você ainda se encontre nessa situação. Certamente a maioria daqui, essa era a condição passada. Mas talvez você ainda seja escravo dos seus pecados. Talvez você ainda viva para si mesmo. Ainda seja escravo de Satanás. Talvez você ainda seja escravo das suas vontades e de uma cultura mundana. Mas Tiago diz, você viu, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não existe um time intermediário. Ou você joga no time dos amigos de Deus, ou no time dos inimigos de Deus. E se você está no time dos inimigos de Deus, saiba que ainda existe esperança. Busque e encontre, bata e a porta será aberta. Peça e Deus te responderá. Suplique para que Ele toque seu coração. E fala com a gente no final do culto. Inclusive semana que vem vamos ter batismo. O batismo é a expressão pública de fé. É você dizer, eu nasci de novo, e o velho homem ficou na água. Então, se você quer ser batizado, se você quer saber mais sobre isso, os pastores ao final vão estar aqui para responder suas perguntas. Essa é a má notícia. E é uma notícia tão ruim, que não basta a gente não precisa de uma reforma. Sabe, a gente precisa de uma restauração. Esse prédio aqui, acho que precisa pintar, precisa lixar umas paredes. Não. Precisa derrubar e construir um novo. Essa é a nossa realidade. Por isso que Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos,
tu precisa nascer de novo. Nós precisávamos de um novo nascimento, de uma transformação de dentro para fora e completa. Agora, apesar da má notícia, há uma boa notícia, que é o Evangelho. E ela começa falando sobre a misericórdia de Deus. O verso 4, na sequência, diz assim: mas Deus, e eu ouço o Diego cantando, sendo rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Existe um mas, e esse mas, ele muda a realidade passada. Estávamos mortos, afastados de Deus, inimigos de Deus, merecedores da sua ira, mas estávamos destinados para o inferno, mas estávamos afastados de Deus, mas éramos terríveis, mas escravos dos nossos pecados, mas Deus é rico em misericórdia. Misericórdia significa não receber a punição que merecíamos. A punição merecida era o inferno, e Deus nos poupou. Por que Ele nos poupou? Ele não fez assim: Bruno, está aí a tua ficha corrida, quer saber, Bruno? Eu vou esquecer. Não, segue a tua vida, segue em paz. Se Ele fizesse isso, Ele seria injusto. Você sabe, se alguém chegar diante de um juiz aqui na terra, e o juiz olhar para a ficha criminal do cara e dizer: olha, eu não vou te prender, está tudo certo, segue em paz, ele seria injusto. Por que Deus, que é o supremo juiz, o justo juiz, simplesmente esqueceria os meus pecados? Não poderia, ele seria injusto. Mas Deus, que é cheio de misericórdia, Ele criou um meio para resolver o meu problema. Porque Ele é cheio de misericórdia, Ele é cheio de amor. O texto diz: por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Irmãos, você se lembra? Semana retrasada falamos que antes da fundação do mundo, Ele já havia nos escolhido para sermos dEle. Antes da fundação do mundo, Ele já havia nos predestinado para sermos adotados em sua família. Isso é amor, um amor que nos ama antes de fazermos coisas boas ou ruins, como Paulo diz aos Romanos no capítulo 9, ele amou Jacó e rejeitou Esaú quando estavam no ventre da mãe, antes que fizessem algo bom ou ruim, porque esse amor foi estabelecido antes da fundação do mundo. É um amor incondicional, cujo ápice foi na cruz. Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Jesus, tendo em vista a minha e a sua ficha corrida, Ele diz: vocês são pecadores, no entanto, eu morro no seu lugar. No entanto, eu levo a culpa no seu lugar. Essa é a graça do Evangelho, um amor incondicional. E por isso que Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Posso ouvir um amém forte? Isso é amor incondicional. Se eu dissesse que ao final do culto você ganharia um rodízio de pizza grátis, todo mundo ia vibrar. Mas eu digo que nada nos afastará do amor de Cristo, e eu ouço um amém xoxo. Irmãos, eu acho que precisamos refletir mais sobre essa realidade. Um ser desse, que deixa o céu, deixa a sua glória, e se faz igual à sua criação para morrer em nosso favor, se entregando para que a minha culpa e a sua culpa vá sobre Ele, e essa ficha corrida é jogada nas costas dEle. Irmãos, precisamos viver por esse amor. Uma ficha corrida terrível como a minha e a sua, foi colocada nos ombros de Jesus. Essa ficha foi um cravo em suas mãos.
essa ficha foi um cravo em seus pés, essa foi uma coroa de espinhos, e esse restante foi a ira do Santo Deus Pai sobre o Filho, e a culpa era nossa. Como você se sentiria se alguém levasse a culpa no seu lugar por um delito? Se você passasse pelo farol vermelho e o guarda te desse a multa para outro, você ficaria como? Feliz da vida, porque não vou ter que gastar R$100. Injusto! Essa é a cultura brasileira, de querer vantagem em todas as coisas. Jesus já morreu por mim, está tudo certo. Cultura terrível, de alegria egoísta e não de verdadeira gratidão, porque Deus não só é cheio de amor, é cheio de misericórdia, mas Ele é cheio de graça. Pela graça vocês são salvos, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Éramos mortos. Você já viu um morto ressuscitar por livre e espontânea vontade? É o que chamamos de dupla imputação. A nossa culpa foi cravada em Cristo e a sua justiça foi colocada em nossa conta. Isso é graça, é o favor que não merecíamos, é a morte substitutiva. Apesar de uma ficha corrida terrível como essa, como ela foi colocada nos ombros de outro, fomos declarados justos. Por causa disso, no dia do juízo final, o justo juiz vai olhar para mim e vai dizer: Bruno, essa é a tua ficha. Tua situação não é boa. O meu advogado, chamado Jesus Cristo, vai dizer: Pai, essa ficha eu já paguei. E o pai vai dizer: esse escrito de dívida, filho, que havia contra a tua vida, não existe mais. Foi pago. Está pago. Está pago. É por isso que Jesus disse: está consumado. A nossa dívida foi paga, não porque merecíamos, mas por graça. Lembra que falamos na pregação retrasada? A salvação pertence ao Senhor, é um presente que Ele nos dá, do início ao fim a salvação pertence a Deus, é Ele que dá esse presente, não é por mérito, não é por obras, para que ninguém se glorie, é o que o texto diz. Agora, a fé é o meio pelo qual recebemos esse presente. Mas será que então essa fé é meritória? Recebemos esse presente porque tivemos fé? Eu diria que isso não é um amor incondicional. Olha o que o texto diz: pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Isto em português é um pronome demonstrativo que indica quem vem perto, ou seja, a fé. E no grego nos dá essa mesma percepção. A ideia é que a fé não vem de nós, é um dom de Deus. A fé que salva, a fé salvadora, é o meio pelo qual Deus nos salva. Essa fé é um dom de Deus, e ela não é meritória, porque se fosse uma fé meritória, não seria graça, seria mérito. Se fosse uma fé meritória, seria o meu esforço, e não seria um amor incondicional. Deus não nos ama porque temos fé, isso seria amor condicional. Antes, Ele nos amou e nos deu a fé salvadora como um presente àqueles que Ele adotaria. Ele nos torna amáveis, Ele nos torna interessantes. A obra é dele do início ao fim. Por isso que Paulo diz: aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Isso é graça. Se a fé fosse meritória, seria um amor condicional à fé. Deus diria: eu só amo quem tiver fé. Isso é amor incondicional? Não. Ele dá fé e então ama. Ele nos torna amáveis a Ele mesmo. É por isso que Paulo agradece a Deus pela salvação dos Efésios. Senão Paulo diria: Senhor, não, melhor, senão Paulo diria: Efésios,
que bom que vocês têm fé, vocês estão de parabéns, porque vocês conseguiram conquistar a sua salvação. E Paulo não diz isso, ele diz: Senhor, obrigado, porque o Senhor os salvou. E é por isso que Paulo aos Romanos diz: Senhor, por favor, salva os meus irmãos judeus, ou seja, dá fé para eles, porque eles estavam perdidos. Isso é graça. Então essa graça, essa misericórdia e esse amor vai gerar um efeito nessa boa notícia. Vamos ser, ou fomos já, ressuscitados com Ele. O texto na sequência diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos e Ele nos ressuscitou, nos deu vida. Estávamos mortos em delitos e pecados, afastados de Deus, mortos espirituais. Ele nos ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Em alguma medida já estamos assentados nas regiões celestiais, não fisicamente, mas porque o nosso lugar já está garantido. É o que nós chamamos de já e ainda não. Já fomos ressuscitados, mas ainda não em plenitude. Quando Jesus voltar, vamos receber um novo corpo, um corpo glorioso, e vamos habitar numa terra restaurada, que são os novos céus e nova terra. E então, mas em alguma medida nós já experimentamos isso. É o que os teólogos chamam de escatologia inaugurada. Mas o fato é que nós já estamos vivos, ainda não em plenitude, ainda temos problemas como dores no joelho, na lombar e etc. Mas já podemos experimentar as bênçãos celestiais. Agora eu te peço uma análise muito franca. Olha só. Primeiro domingo vimos, Ele nos escolheu, nos predestinou, nos adotou, nos redimiu, nos perdoou, revelou seu plano e nos selou com o Espírito Santo, garantindo a promessa eterna. Hoje vimos que Ele é cheio de misericórdia, graça e amor, e vimos que Ele já nos ressuscitou. O que você faz com essa informação? O que você faz com essa notícia? Se você recebesse a notícia de uma terceira guerra mundial, você correria para o supermercado estocar comida. Mas você recebe uma notícia de coisas muito mais gloriosas. O que você faz com essa verdade? Vive indiferente? Como cantamos, Senhor, lamento por viver indiferente. E Ele diz: leva-me ao primeiro amor. É o que a música que cantamos por último diz. Lembra da história do tio do Goiás? Aquele fazendeiro rico, que não tem ninguém em sua família, a não ser você. Ele quer deixar uma herança para você. Na semana passada ele não te encontrou, mas agora ele chegou na tua casa. Ele chega com uma maleta de escritura, cheio de escrituras de fazendas. Chega com uma Ferrari, balança a chave, é tua. O jatinho já está ali no aeroporto, aqui na Forquilinha. Qual é o teu Pix? Já deixa eu fazer aqui uns 10 milhões de reais. E eu quero te deixar toda a minha herança. Como você reage a esse tio? Diz para o porteiro não deixar subir? Diz para ele deixar a maleta aí que daqui a pouco eu busco. É assim que a gente tem recebido Jesus. Com as bênçãos eternas, Ele toca no interfone, já desço aí, tudo bem, obrigado. Indiferentes com essas bênçãos eternas. Se um tio desse aparecesse na minha vida, eu trataria ele com tudo que eu pudesse fazer, por ele eu faria. Você não faria a mesma coisa? Certamente. Agora nós recebemos algo muito maior do que essas coisas materiais. O problema é que a gente não vê. E é difícil valorizar. Por isso que semana passada vimos que Paulo orava: Senhor, abre os olhos espirituais deles, para eles enxergarem essas bênçãos espirituais. Mas aqueles que conseguem refletir, que se submetem aos meios de graça, que mergulham em oração, palavra, etc., começam a experimentar essa verdade. E não vivem indiferente, vivem para essa verdade, vivem conforme essa verdade.
E muitos dentre nós têm vivido por essa verdade e têm dito: já estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Você tem respondido assim? Porque há uma resposta esperada de nós. Como você responde a essa boa notícia? Paulo diz como deveria ser: pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Por que ele nos deu vida? Para andarmos no pecado? Para servirmos a nós mesmos? Para sermos simplesmente abençoados materialmente? Não, ele nos deu vida para isso. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então dessa liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Fomos chamados para as boas obras, fomos chamados para servirmos ao próximo. Graça significa que Cristo vive em mim, portanto, não vivo mais para os meus desejos. A graça barata, que é o que Dietrich Bonhoeffer disse, ele fala: é a justificação do pecado sem justificação do pecador. Somente a graça faz tudo, dizem eles, e assim tudo pode continuar como estava. É a pregação de perdão sem exigir arrependimento. É graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Essa graça barata é aquela que diz que aceitou Jesus como Salvador, fez uma oração repetida, está tudo certo, vai em paz e segue a tua vida do teu jeito. Mentira! Esse não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça não substitui o trabalho, a graça substitui o mérito. Presta atenção, a graça não substitui o trabalho, a graça substitui o mérito. Não somos merecedores dessas bênçãos espirituais, mas Ele nos dá. E a resposta que nos é exigida é que andemos nas boas obras. É que sejamos então cooperadores de Deus em sua obra. É que sejamos obedientes, porque Jesus disse: aquele que tem e guarda os meus mandamentos é esse que me ama. Paulo disse também no começo dessa carta que somos santos. Lembra? Separados para o ofício sagrado. Imagine um cirurgião que tem uma série de instrumentos. Antes ele precisa esterilizar cada equipamento, para que não contamine o corpo do indivíduo a ser operado. Esses somos nós. Muitas vezes fomos separados, mas nós estamos contaminando as pessoas ao nosso redor. Reflita, meu irmão, minha irmã, se você não está sendo pedra de tropeço para outras pessoas, com fofocas, mentiras, críticas, ou seja lá o que for. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. O sal que impede a putrefação de alimentos, a luz que ilumina as trevas. Mas muitas vezes nós somos motivo de treva. Fomos chamados para fazer a diferença e não para contaminar. Fomos chamados para as boas obras. Portanto, você vê que as boas obras não são a causa da salvação, mas são a consequência da salvação. Agora, cuidado para não focar nos extremos. Uns focam na graça, outros focam nas obras. Onde está o seu foco? Aqueles que focam na graça acabam individualistas, porque eles focam na sua vida com Jesus, recebem a graça, esquecem o próximo. Aqueles que focam nas boas obras vivem um ativismo, vivem para fazer a coisa acontecer, no entanto esquecem de Deus. O segredo é equilibrar essas duas coisas, graça e boas obras. Você vive pela graça nas boas obras que Ele nos preparou de antemão. Então estávamos mortos, fomos vivificados para servirmos. Estávamos mortos e afastados de Deus, recebemos vida e fomos adotados na família de Deus para sermos seus cooperadores. Essa é a graça, nada disso foi por mérito. Nós vivíamos para nós mesmos, mas Ele nos resgatou e nos chamou para a sua vida. Agora vivemos para a glória dEle. E eu concluo dizendo que muitos pervertem essa notícia ao longo dos séculos. Nós precisamos zelar por essa verdade. A má notícia, você ouviu, éramos pecadores, mortos espirituais, inimigos de Deus, merecedores da condenação eterna. Mas Deus é rico em misericórdia, amor e graça.
fez o que não podíamos fazer, rasgou o escrito de dívida que havia sobre nós, levou sobre si os nossos pecados, e diz: Bruno, nada nos afastará desse amor. Até me perdi aqui nos meus slides. Então, irmãos, Ele fez o que não poderíamos fazer. Isso é graça, isso é amor, isso é misericórdia, e Ele nos deu vida, e nos ressuscitando da morte espiritual, nós nascemos de novo. Isso não depende de nós, não depende de quem quer ou de quem queira. Ele tem misericórdia de quem Ele quiser, é o que Paulo diz. Por isso Ele nos derramou graça. Agora o ponto é como responder a tudo isso. Obrigado, Jesus, te vejo na eternidade. Será que é assim? Gratidão sempre implica em ação. A gratidão que não leva à ação é uma alegria egoísta. A gratidão que não leva à ação é uma alegria egoísta. O tio te dá um monte de coisa, você fica alegre e não retribui isso de forma prática. É alegria egoísta. Deus te dá a salvação eterna, o filho morre em teu lugar e você não se envolve na missão do filho. Alegria egoísta. Muitos querem os benefícios de Jesus, mas não querem as responsabilidades. Benefícios sim, responsabilidades eu não quero. Querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Querem Jesus que resolve os seus problemas, mas não querem se juntar a Ele em sua missão. Maturidade, irmãos, é mergulhar no mar da graça, nadar na direção da corrente ao encontro de Jesus, porque o nosso foco é ser parecido com Ele. Portanto, a boa notícia, o Evangelho, deve gerar em nós uma resposta de gratidão e ação. Diante disso, eu tenho 2 possíveis passos para vocês. Primeiro deles, você que se encontra morto espiritualmente, mergulhado nos pecados, afastado de Deus, não tem interesse pelas coisas espirituais, no entanto, essa mensagem te tocou. Ore, suplique, busque, e a porta vai se abrir. Suplique a Deus por essa misericórdia, e vem falar com a gente ao final. Nós vamos te ajudar nessa jornada que pode começar hoje. Não perca tempo, essa jornada pode mudar hoje. Agora, se você já foi vivificado, você já é nova criatura, a resposta que você tem que dar é a obediência. Não faça o que todos fazem, faça o que é certo. Não faça o que é mais fácil, faça o que é certo. Não faça o que você sente que deve fazer, faça o que é certo. Não faça o que você gosta de fazer, faça o que é certo. Resumo: obedeça. Em todas as áreas da vida, não é assim, não, nessa área aqui eu deixo assim, não, é em todas. E você pode resumir as diferentes áreas da vida com 5 dedos. E aqui essa mão já nos dá uma noção sobre prioridades. Dedão para cima, a vida vertical. É eu e Deus. Minha vida devocional, minha vida de oração, de leitura bíblica, e a minha vida de cuidado comigo. A minha saúde mental, minha saúde emocional, minha saúde física, eu e Deus. Depois, casamento, segunda prioridade. Depois é que vem filhos. Depois, vida na igreja, ou vida com os irmãos. E só depois, trabalho e vida com o mundo lá fora. Como você tem vivido essas prioridades? Se você quer obedecer, quer responder ao que Jesus fez por você, vida com Deus, cuidando de si, da sua saúde espiritual, emocional, física, etc. E vivendo uma vida de entrega a Jesus. Casamento, filhos, vida na igreja, que não é só no domingo, é todo dia em comunhão com os irmãos. Não é todo dia vir na igreja, não é isso, mas é se envolver com os irmãos. E por fim, trabalho, finanças, lazer e etc. E diante disso, eu quero deixar uma última sugestão para você que quer dar um passo. Servir em uma área dessa igreja. Nós queremos muito começar o culto da manhã aqui, mas precisamos de gente nos ajudando para compor a equipe, as equipes da noite que vão ficar em déficit, porque muita gente vem para amanhã, mas também para compor as equipes da manhã. A banda vai subir, pode subir a banda agora, e enquanto a gente canta,
e você ainda não serve em nenhum lugar, lembra, a gente quer que 60% da igreja sirva, conforme seus dons, talentos e perfil. Você vai apontar a câmera do seu celular para cá, essa tela vai ficar aqui, e você vai preencher um breve formulário muito rápido, dizendo eu quero servir, e ali você vai preencher com os seus dados. Vamos ficar de pé? Vamos adorar?